Olá pessoal, craques do microfone. Olha só, demorou um pouquinho, mas eu encontrei, né? É um grande jornalista esportivo, passou pelo rádio, mídia escrita e vai contar pra gente a sua trajetória no mundo esportivo. Tudo bem, Vanderlei Lima? Ô, Carlos Espina, grande abraço, Espina, para você, para todos que nos estão assistindo nesse momento. Então, Vanderlei, onde tudo começou, aquela vocação pelo jornalismo esportivo? Cara, vamos dizer assim, eu não sabia, depois que eu terminei o colegial, o que eu queria fazer, né? Fiz desenho técnico, não era. Fiz técnico com contabilidade, também não era. E o meu pai sempre ouvia, né? A Rádio Bandeirantes, Fiore Giliotti, eu lembro muito do Cantinho da Saudade, que era um bloco, né, dentro de um programa que tinha na Rádio Bandeirantes, que era o seu Fiore que apresentava. E meu pai viajava, né, nas histórias. E eu, moleque, né, meu pai, eu lembro, fazendo barba e ouvindo. E aí quando terminou o colegial, falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí um belo dia, eu vendo Goulart de Andrade, hein? Comando da Madrugada, né? 1987, por aí. Aí tinha o Fausto Silva, Perdidos na Noite. Eu assisti, daí eu vi o Goulart de Andrade, né? Pra lá, pra cá, fazendo reportagem, subindo. Eu falei, opa, é isso que eu quero. Eu falei, vou fazer jornalismo. Aí eu fiz um ano de objetivo, né? De objetivo de aquele supletivo, né? Não é supletivo, né? Fala. É um preparatório para a faculdade, né? Preparatório para a faculdade. Aí, cursinho, oh meu Deus, né? Faltou a palavra cursinho. E aí eu fiz o cursinho, entrei na faculdade e conheci quem? Mauro Betti. Eita. Né? Mauro Betti era um professor da FIAN. Conheci mais quem? Flávio Prado, meu professor de TV. E conheci quem? O Bam, Márcio Bernardes, o meu professor de rádio. Pronto. Aí não tinha como, né? Não ia ser, vamos supor, assim, um Goulart de Andrade, que não tinha nada a ver com esporte, mas o que me chamava a atenção era a ousadia dele, né? Como repórter, ele tinha o feeling, ele sabia. Vem comigo, Capeta, que ele usava, o Capeta era o cameraman dele, né? Um nome não muito agradável, mas vamos lá, né? Mas Deus sempre no comando. E aí, convivendo com Flávio Prado, Márcio Bernardes e o Mauro Betti, não teve jeito. Eu falei, não, vou cair no esporte. E foi isso. E a primeira oportunidade minha, Espina, foi na 590 da Baixada Santista, Rádio Atlântica, com o capitão Paulo Alberto, que hoje deve estar na Cacique ou Guarujá, não lembro qual é o nome da rádio lá. O Radar Esportivo. Radar Esportivo. E aí eu fui para 590, fui assim, eu era bancário e da minha tesouraria eu fazia os boletins do Radar Esportivo para o Paulo Alberto e o Paulo Pereira. Eu entrava com as informações de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, e quando eles vinham jogar aqui em São Paulo, eu fazia os jogos para eles, né? Santos e Portuguesa, fazia a Portuguesa, Santos e Corinthians, fazia o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e assim foi a minha trajetória até chegar em 96 na Rádio Bandeirantes. E sempre como repórter? Sempre como repórter, Ficou quantos anos lá? Bom, eu vou fazer agora em janeiro 32 anos de profissão. Caramba. E aí foi repórter. Eu penso que eu vou morrer repórter, né? Mas também apresentei programas na Rádio Record, na Rádio Bradesco Esportes FM recentemente, aí foi um projeto que teve também. Da Atlântica você veio para Bandeirantes, quem te deu a oportunidade e começou como repórter? Da Atlântica, o que aconteceu? Eu fui também trabalhar com o Odinei Ribeiro. Né, com o Odinei repórter Ribeiro. Do Sport TV. Narrador do Sport TV. Era de Santos. Isso, né? Da Rádio Anchieta de Itanhaém. Então você trabalhou lá? Também. Na Rádio Anchieta. Com o Edson Sobral, é isso, né? Edson Sobral, o Odinei Ribeiro narrando, o Edson Sobral comentando, eu como repórter, e tinha o Lacerda, que era o nosso operador, né, de som, e naquela época não tinha microfone sem fio, né? Quem tinha só as grandes rádios, né? Então era fio para lá,
fio pra cá. Então eu comecei na Atlântica, passei pela Rádio Anchieta de Itanhaém. Aí tem os freelas, né? Assim, Rádio Cultura de Jaú, que eu fiz também. Não me lembro aqui o nome do narrador, mas era muito conhecido na época. Até Não é o Zé Maia não, né? Não, o Zé Maia é um grande amigo, Zé Maia. Trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes. Fizemos. Zé Maia. Tá lá ainda? Tá lá em Jaú? Tá em Jaú, grande. Era Ademir. O primeiro nome dele, do narrador que comandava lá o vapor na rádio, era Ademir. Não lembro o sobrenome, desculpa. E aí, em 96, eu trabalhava no banco. Tinha aquele projeto que a Rádio Bandeirantes tinha todos início de ano, que saíam os repórteres de férias, né? Capriotti, Valmir Jorge na época estava lá, e aí o Sérgio Cunha, que era o diretor de esportes da rádio, ele dava um mês, né? Ele ouvia uma fitinha de cada repórter. Eu lembro que eu fui lá, eu e o Leandro Quesada. Nós também era da Zona Leste. Isso também, do Itaim, Paulista. Aí nós dois fizemos um teste. E o Leandro também, uma voz muito bonita, Monstro, cara, nossa, sensacional. E aí eu lembro que a gente voltando, subindo a 9 de julho, que ele me deixou na rua Estados Unidos, que era o banco onde eu trabalhava, nós ouvimos os nossos boletins. Pô, aí já imaginou, né? Pra quem tinha saído de faculdade, uma rádio dessa, Bandeirantes e tal. Falei, caramba, isso era o que? Era início de 95. Só que era para cobrir um mês de férias. Mas já era um caminho, né? Já era um caminho. Mas eu não poderia deixar o banco, que era CLT, tinha os benefícios e tal, por um mês, né? Para fazer um mês. Aí o Leandro Quesada ficou com a vaga, né? Merecidamente também. Não estou dizendo que eu ficaria, não é nada disso. Mas ele ficou com a vaga e se tornou o primeiro repórter da Rádio Bandeirantes por muitos anos, Copa do Mundo e tal. E continua lá, né? E continua na Rádio Band News. E aí depois, em 96, vem em janeiro de 96, e durante o ano de 95, eu trabalhando em banco e fazendo freelas aí para essas rádios que eu citei, também lá de Curitiba, a Rádio Independência, que hoje, se não me engano, é Banda B, com o Fernando César, o Joy Silva, o falecido, o pai dele, o Joy Silva, tinha o Fernandinho, que era o filho dele. Eles vinham para São Paulo, o Coxa, o Furacão, o Paraná Clube vinham jogar aqui, e eu ia fazer os jogos também, Morumbi, Canindé, Palestra Itália, o Antigo, enfim, Morumbi, e assim vai. Pacaembu, aliás, Pacaembu, falei Morumbi 2 vezes, mas é Pacaembu. E aí foi, durante esse ano de 95. Começou janeiro de 96, a Márcia, lembro como se fosse hoje, ela era secretária do Sérgio Cunha. Ela me ligou e falou assim, você está escalado no jogo São Paulo e Nacional, Copinha, no Pacaembu. Falei, hã? O Sérgio Cunha mandou te falar isso. Falei, caramba, meu. Resumindo, saí do banco, né, e não teve jeito. E aí eu não só cobri um mês de férias, como eu fiquei, né, fiquei trabalhando lá. Só que aí era muito desgastante, viu, Espina? Porque a Rádio Bandeirantes, ela te dava o veículo, você ficava com o veículo. Mas, por exemplo, tinha lá o Capriotti, o primeiro, tinha o Sérgio Loredo, aí não tinha, aí vinha Eduardo Afonso, Quesada, não tinha, era eu, você entendeu? Então, por exemplo, quarta-feira eu estava num jogo em Jaú, o repórter tinha que dirigir até lá. No sábado eu estava em São José do Rio Preto. Então o último repórter sofreu muito e sofria muito, né? Bem diferente do que funciona hoje, né? Hoje qualquer um, com todo respeito, chega, entra no estúdio, fala, conversa e tá tudo certo, tá tudo certo. E aí foi a minha trajetória. Comecei na Rádio Bandeirantes, depois passei por outras como Tupi, Record, trabalhei com o Edemar Danuzek num projeto de Rádio News FM também, nos anos 2000. O Príncipe Palumbo, falecido Príncipe Palumbo, né? Cheguei a entregar o melhor em campo pro Dentinho, o troféu. Príncipe Palumbo, Rádio Tupi, Dentinho, Lulinha, né? Lulinha no Corinthians. Muitos jogadores da base que hoje ainda fazem sucesso, nós acompanhamos no sub-15, 16, 17. Categoria de base. Que o Príncipe adorava, né, Espírito?
Ele sempre, até depois de velho, ele ficou um pouco cuidando disso, que foi de futebol feminino. Sim. E gostava muito do futsal, salão. Né? Inclusive ele jogou um pouco de futebol. Né? Jogou, ele foi jogador, foi um meia direita ou meia esquerda lá da Inter de Limeira. Quando eu encontrei o Prisco, ele estava na Atlético, São Paulo Atlético, parece que e uma associação paulista de futebol. Presidente, paralelo, né? Ele é presidente. E o Sandro, que é um filho dele, toma conta hoje. Aí a sua trajetória no rádio, por quanto tempo você ficou nessas emissoras? Então, a Bandeirantes, eu fiquei pouco, e me chamaram até de louco na época. Porque logo quando eu cheguei, eu fui no treino do São Paulo. Porque eu fazia o quê? Eu fazia folga. Certo. Fazia folga do Capriotti no Corinthians. Fazia folga do Sérgio Loredo no São Paulo. Fazia folga do Eduardo Afonso na Portuguesa. Por mais que ele é São Paulo. Do Sérgio Loredo era Palmeiras, do Eduardo Afonso era São Paulo. Então, até hoje, né? Então em fevereiro de 96 marcou muito, porque quando eu chego no treino do São Paulo, só tava eu. E o raio caiu no Altair Ramos. E a gente citou o Wagner. Ele chegou depois. Isso, ele chegou depois. Então, Wagner Lima. Para você ter uma ideia. Tava eu, depois chegou o Maércio Ramos. Morcegão da Globo? Não, tava na Gazeta. Na Gazeta ainda, na Gazeta em 96. Aí veio o filho do André Kfouri, pela ESPN. E chegou o Wagner Lima da Gazeta. Só que os primeiros a verem isso fui eu e o Maércio Ramos, que nós estávamos lá. E, bom, o raio atingiu. A gente tava lá, né? Aí o Altair caiu, Gilmar, ex-zagueiro. O Altair caiu, aí os jogadores saíram correndo, passaram até por cima das mesinhas que tinham lá, não era sala de imprensa ainda, era um reservado pra gente. E aí o Sérgio Cunha passou isso pra gente, que na época a gente tinha que falar assim, ó, e a Rádio Bandeirantes bate de primeira, e você dava notícia, né, uma coisa inédita, que estava acontecendo e tal, mas como que eu ia fazer isso, né, num momento desse, né, o cara tava caído lá e tal, e era um estojão que a gente tinha, e o programa chamava Ciranda da Cidade com Marco Antônio Sabino. Era a Débora Raposo, se não me falha a memória, a produtora. E aí eu liguei para a central e falei, aconteceu isso, eu tenho que entrar agora, né? Que nem o Maércio, que estava pela Gazeta, não tinha essa flexibilidade, né? Não tinha celular na época, tudo. Aí eu lembro que eu entrei, 15 horas mais 15 minutos, aqui CCT do São Paulo, na Barra Funda, momentos antes do treino do São Paulo, época de verão, um raio acabou atingindo aqui, o auxiliar do Moraci Santana, né, que também é preparador físico, o Altair Ramos e tal. Contei tudo isso aí, né? E isso marcou muito, porque no dia seguinte, quando eu cheguei, estava o Olivério Júnior, que trabalhava na rádio, era da TV e fazia algumas coisas para rádio. Aí ele chegou, parabéns, meu, caramba, você... tal, mas é uma coisa meio chata tal. Depois teve do Edmundo, quando o Edmundo falou que não jogaria mais no Corinthians. Teve o Carlos Alberto Borges do Palmeiras também. Então, de Bandeirantes, essa foi a que marcou, a do Altair Ramos, e a do Edmundo. Do Edmundo foi também uma repercussão muito forte. Até o Paulo Edson, eu entrei à noite e eu banquei. Eu falei, o Edmundo não joga mais, não veste mais a camisa do Corinthians. Ele ficou num flat aqui no Pacaembu, no bairro do Pacaembu, e o irmão dele falou, o meu irmão não joga mais no Corinthians. Eu até falei, posso falar? Pode. E eu lembro que eu entrei de um orelhão em frente à casa do Zezinho Mansur, umas 11 e pouco da noite. Zezinho Mansur era o vice-presidente, que o do Alim era o presidente, mas quem cuidava do futebol era o Zezinho Mansur. E aí eu lembro que o Paulo Edson ainda atiçava, né? Mas você crava isso, Vanderlei Lima? Cravo. Não joga mais, a Bandeirantes bate de primeira e tal. E tanto é que o Edmundo não jogou mais no Corinthians, né? E aí foi, então eu fiquei na Bandeirantes, foi uma das melhores escolas que eu tive. Foi aonde o Sérgio Cunha, foi aonde o Sérgio Cunha pegou e pediu pra mim assim, você tem agenda? Aí eu falei, tenho. Peguei uma agendinha assim, né, que a gente escrevia. Tinha telefone da minha mãe, telefone tal. Aí ele pegou, jogou assim, falou, isso aqui é agenda? Cadê o estatuto dos clubes? Você tem?
Falei, não, então as regras do futebol, qual a regra tal, qual a regra isso, caramba, né? Então, muito obrigado, Sérgio Cunha, pelas broncas, né? Mas broncas com dicas que eu levo hoje como gratidão e um grande aprendizado, enfim. Trabalhei também depois com o Edir Cunha, na LBV, fizemos a Copa de 2002, fizemos assim, do estúdio, né, que a gente não podia transmitir, fizemos também, foi muito legal. Rádio Record, aí veio o Rádio Record 2006, 2010, aí veio esse projeto da Rádio Bradesco Esportes FM, né, muito bacana, eu acho que foi uma interação muito legal, pena que depois não rolou muito, né? Entraram pessoas que realmente não são do ramo, estão aí por aí, mas na minha análise eu não estou aqui citando a pessoa, né? A pessoa pode ser 10, mas para administrar... Cada macaco no seu galho. Né? E hoje eu posso falar para você de carteirinha, o que eu mais aprendi é que quem gosta, quem ama rádio, quem curte rádio, nunca está à frente do rádio. E quem geralmente comanda, gerencia, tal, é quem não entende bolhufas nenhuma de rádio, entendeu? Então, foi isso que eu mais aprendi, né? Que nem com o Sérgio Cunha eu aprendi, com o Sérgio Cunha eu aprendi, né? Muito. Que ali era do ramo mesmo. Mas aí esse projeto que veio da Bradesco realmente era um projeto lindo, sabe? Do Sérgio Patrick. Era um projeto legal do Sérgio Patrick, aí, na minha opinião, passaram a rasteira nele, né? Infelizmente. Foi embora, tá nos Estados Unidos. Exato. Também outro meu amigo, um cara bacana, um cara íntegro. E aí veio o Rádio Record, enfim, e agora, há quase 12 anos, tô na escrita, né? Rádio encerrou ou ainda tem possibilidade? Olha, sinceramente, rádio é voz. Então, enquanto você tem voz, sempre há possibilidade. Mas como eu vejo assim, Espina, que não existe mais rádio esportivo. Não existe. O que existe é um teatro esportivo, né? E, sinceramente, se eu fosse querer teatro, eu teria feito artes cênicas, né? Eu gosto do jornalismo, eu gosto da apuração, mesmo em rádio. Eu gosto disso, porque quem trabalhou comigo em rádio vai identificar o Vanderlei Lima como esse cara, né? Esse cara que muitos colocavam eu como produtor. E eu falava, não, o produtor ele faz outra coisa. Por quê? O repórter ele tem que produzir o trabalho dele. É lógico, eu tenho que ter minhas fontes. Para ter fontes, você tem que ter seus telefones. Para você ter esses telefones, você tem que ter contatos. Então isso não é produção. Produção, mas nos Estados Unidos mudou. Olha, dane-se Estados Unidos, estou falando de Brasil, estamos no Brasil. Então é totalmente diferente. Para falar, quando teve aquela dobradinha Record Transamérica, que o Morsa, Paulo Roberto Martins, foi meu diretor de esportes da Rádio Record. Né? Ele falou, é você que vai lá para o Éder Luiz, né? Somente um repórter e tal, aquela questão toda. E aí eu senti que uma baita de uma diferença, porque eles viam como produtor, né? E aí o Éder Luiz me contratou para trabalhar como produtor, mas eu fazia as reportagens. Mas quer dizer, então teve lá os 20 anos, não sei quantos anos, da conquista do Corinthians, primeiro brasileiro, que o Neto pediu para eu fazer e produzir. Mas fui eu que fiz, né? Entendeu? Tanto é que não deu certo eu trabalhar lá na Transamérica, nessa época, no ano de 2011, 2010 para 2011, por causa disso. Né? Você via algumas vaidades, algumas vezes, eu falo, não é isso. Para mim o mais importante é você entregar o seu trabalho. Né? E aí, se é o leitor ler, ver, pô, que legal. Se é o ouvinte, fala, olha que trabalho bem feito, bem produzido. Né? Tanto é que o meu maior mestre foi o Juarez Soares. O China, o mestre, eu aprendi muito com o Juarez Soares. Eu chegava dos treinos do Corinthians, ele vinha, falava, Lima, vamos lá no estúdio. A gente ia lá no estúdio, aí ele, vamos ouvir o que o Mano falou, vamos ouvir. Aí ele falava, ó, tá vendo, ó, ele deu uma brecha aqui, ó. Vamos pôr que era um pouco na zaga o problema que ele estava tendo no Corinthians naquele momento. Problema, eu digo, profissional, né, assim, de escalação e tal. Vamos ouvir um ex-zagueiro do Corinthians e solta essa fala do Mano. Então, você ia na Jovem Pan, você ia na Rádio Globo, era Ctrl-C, Ctrl-V. Coletiva do Mano. As nossas não.
E eu tinha um produtor que casava legal comigo, que é o Fábio Maki, o japonesinho, que é meu irmão japonês, que ele tá na Rádio Transamérica. Então, casava, entendeu? Casava legal. Quem ouvia o Record nos Esportes das 18 horas, ele ia ver um boletim do Corinthians diferente, né? Ele ouviu na PAN, o Mano falou aquilo, na Bandeirantes aquilo, na Jovem Pan aquilo, na Rádio Globo aquilo, mas na Rádio Record ele ouvia aquele trecho que o Mano falou, que foi mais forte, e aí a gente colocava alguém para falar, entendeu? Ficou um trabalho, marcou eu aprendi, muito, né? Marcou. Juarez Soares para mim foi o mestre aí do meu trabalho na área esportiva, e que tenho uma gratidão eterna por ele. E hoje, Vanderlei, você está há 12 anos no... Vou fazer 12 anos de UOL, né? Universo Online. Estou na escrita, é totalmente diferente. Escrever e falar são coisas bem distintas, né? É bem diferente. E estou tocando mais fácil falar, né? É mais fácil falar, Bom, eu sou filho de rádio, né? Então não adianta. Eu sempre ouvi rádio, só que agora realmente a gente tem que mudar, tem que ir, né? Não escuta rádio, não, mas a gente não... não tem... Pra você ver... Nesse ponto tá acabando o rádio. Tá acabando, nesse ponto, né? Tá acabando. Você via assim, o giro das informações. Todas as rádios, as equipes eram fortes mesmo. O pessoal tinha conhecimento de causa mesmo, né? Quando eu saí da Rádio Bandeirantes, fiquei 8 meses lá, me chamaram de louco, né? Você já fez isso, você já deu esse furo, você já tal, essa informação em primeira mão, tal. Mas, por exemplo, eu saí e fui para um banco multinacional ganhando 3 vezes mais, tinha experiência também na área financeira, tinha naquela época vale alimentação, vale refeição, tinha tudo, o 14º salário, que é a participação nos lucros hoje, tinha tudo. E aí eu cheguei e mostrei pro Sérgio Cunha, né? E aí o Sérgio falou, olha, infelizmente o piso aqui é esse, tem que galgar. Aí eu falei, não dá, né? Mas também saí da Rádio Bandeirantes, e aí o Sérgio Cunha me indicou para Rádio Dirceu de Marília, para aquelas que são filiadas da Rádio Bandeirantes. Aí eu trabalhava em banco, eu nunca deixei de fazer boletins e jogos. Mas não era exaustivo como era antes. Não era o primeiro... Não, né? não era. Era o plano B. O plano B. Mas rádio, eu amo rádio, a paixão é rádio. É por isso que às vezes a gente, né, no Craques do Microfone, muita gente pergunta, né? Por onde anda o Vanderlei Lima? Tá aí. Vanderlei, queria agradecer a você por me receber aqui em sua casa. Manda um abraço aí pros Craques do Microfone. Foi uma honra estar com você aqui. Muito obrigado, bom, conversando com você mais de meia hora e vários nomes do rádio que nós falamos aqui, né? Então, é gratificante fazer parte dessa história, né? Dos Craques do Microfone e aprendi muito, viu? Os nomes que nós falamos aqui quando garoto, né? Uma escola. Nossa, uma escola. Então, que honra, que gratidão, e agradecer a Deus acima de tudo, sempre, Deus no comando de tudo, por essa trajetória, e espero ainda ter um pouquinho mais de trajetória nessa vida. Tá certo, grande abraço e até a próxima.